Atenção, minhas queridas, atenção. Antes da história, você está vendo essa maravilhosa panela elétrica que você está mostrando? Pois ela vai ser sorteada na sexta-feira que vem e poderá ser sua. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o fim. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu comecei a me interessar pela Ellen por um detalhe que percebi. Ela acessava o meu perfil todo dia. Lembra do Orkut? Faz tempo, né? Pois é. Naquela rede social, a gente podia saber as pessoas que haviam visitado o nosso perfil no dia anterior. E sempre que eu ia conferir, o nome dela estava na lista. Isso aos poucos foi chamando a minha atenção. Fiquei me perguntando o que tanto ela fuçava ali no meu perfil. Todo dia, praticamente. Qual o motivo de tanto interesse? Agora, o mais engraçado. Antes de começar a notar esse detalhe, eu nem reparava nela direito. Quer dizer, era uma menina bonita. Dava para ver. O que não deixava ela passar desapercebida. Mas pelo fato de saber que ela era casada, sei lá, eu até evitava olhar muito na sua direção. Trabalhávamos na mesma empresa e ali no mesmo setor. Mas não éramos os únicos. Além de nós, havia também mais 3 funcionários naquela sala. E para mim, repito, era uma colega como outra qualquer. Pelo menos até eu começar a reparar naquele detalhe. Ela visitando o meu perfil praticamente todos os dias. Aí eu comecei a olhar para ela, assim, de um modo mais detalhado. Seus gestos, seu rosto, seu jeito, repito. Era uma menina bonita. Só que tinha aquele detalhe, né? Casada. Aliás, pelo que fiquei sabendo, isso depois, fazia menos de 2 anos que ela tinha se casado. E ainda não tinha filho. Eu trabalhava ali na empresa há pouco tempo, menos de 1 ano. E na época, quando fui contratado, tinha uma namorada. Um namoro, infelizmente, ou felizmente, sei lá, não vingou. E eu acabei ficando sozinho. Enfim, o fato é que desde que comecei a notar que ela acessava direto o meu perfil, isso naturalmente me fez olhar para ela de um jeito diferente. E mesmo sem me dar muita conta, eu comecei a reparar nela direto. Até que quando percebi, já estava suspirando, perdido de tanto encantamento. Também comecei a postar coisas só para ela ver, como se fossem assim, indiretas. Aos poucos a gente começou a se olhar assim, de uma maneira mais visível. Mais do que isso, começamos também a conversar um pouco mais. Até porque antes a gente praticamente nem conversava. Só que mesmo encantado, pelo fato de saber que ela tinha um compromisso, eu evitava chegar junto, falar alguma coisa assim abertamente, dizer que estava interessado. Até que um dia, para minha surpresa, ela foi me entregar um documento ali na minha mesa. E assim como não quer nada, comentou. Nossa, que vídeo bonito que você postou ontem. Adorei. Assisti 3 vezes. Olhei para ela. E ele estava ali diante da minha mesa, me olhando com aqueles olhos lindos. Lembro que me fiz de desentendido. Vídeo, mas qual deles? Ela explicou, mais ou menos, de qual vídeo estava falando. E eu então comentei. Assim como se... Ah, sim, aquele é bonito mesmo. Quer dizer que você gostou?
Ela confirmou, e Deus do céu, só de olhar para ela ali de pertinho. Olha, era uma coisa tão forte, e o curioso era isso. A gente trabalhou ali naquela sala durante muito tempo, e eu olhava para ela, assim, 2 ou 3 vezes por dia, se tanto. E mesmo assim, sem nenhum tipo de interesse. Mas foi descobrir que ela acessava o meu perfil que eu comecei a olhar para ela de um jeito assim diferente. Já nessas alturas, com muito interesse, ao contrário de antes, mesmo sabendo, repito, que ela tinha um marido. O vídeo, na verdade, esse a que ela estava se referindo, falava justamente sobre se perder no olhar do outro. Era uma música tão linda. Uma parte da letra falava assim: foi assim como ver o mar. A primeira vez que meus olhos se viram no azul do seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar. Mera distração. E já era momento de se gostar. Sabe, eu tinha colocado aquela música, aquele vídeo, de propósito, como se fosse uma indireta para ela, fazendo menção aos seus olhos azuis. E pelo jeito, ela tinha mordido a isca. A gente ficou, não sei durante quanto tempo, assim, um olhando para o outro. Sabe, aquele olhar parado. Até que ela suspirou e voltou lá para sua mesa. Nada mais entre nós foi igual depois daquele momento. A gente já andava se olhando, aquela paquerinha disfarçada. Mas a partir daquele instante, tudo tomou um outro corpo. Volta e meia eu me distraía e ficava olhando para ela. E às vezes ela percebia, olhava para mim e a gente ficava se namorando pelo olhar. Meu coração quase saltava pela boca. O fato é que, por incrível que pareça, acabei me apaixonando perdidamente por essa mulher. Até que um dia, tirei coragem não sei de onde e lhe mandei um e-mail, ali mesmo, no correio eletrônico corporativo da empresa. Só ela tinha acesso a esse e-mail, claro. E ali, sem pensar nas consequências, já não aguentando mais guardar aquilo só para mim, entre uma coisa e outra eu escrevi: tá tão difícil disfarçar o que eu estou sentindo por você. Sabe que cada vez que eu te olho, eu sinto uma vontade irresistível de beijar tua boca. Toda vez que te olho, eu me perco no fundo do teu olhar. Você nem imagina o que está fazendo comigo. Eu escrevi um monte de coisa. Não parei por ali, não. Me declarei da maneira mais aberta, clara, possível. No fundo, eu acho até que ela sabia dos meus sentimentos. Ou pelo menos desconfiava, até porque, naqueles últimos dias, repito, a gente conversava só pelo olhar. Pois eu mandei o e-mail e fiquei prestando atenção no jeito dela. Não demorou muito para que ela olhasse na minha direção. A gente tinha aquele hábito. Quando ficávamos olhando muito fixamente um para o outro, piscávamos os 2 olhos uma vez, assim de um jeito demorado. Até que um dia, ela explicou que quando fazia isso, era porque estava me mandando um abraço. E bem naquele momento foi bem isso que ela fez. Piscou os olhos, assim bem devagar, deixando claro que sua vontade era me dar um abraço, um beijo e quem sabe... Depois também mandou a resposta. Quando comecei a ler, o coração disparou. Também me sinto exatamente assim.
Acho que também estou apaixonada. Me diga, e agora? O que a gente faz? Para resumir, marcamos de conversar naquele mesmo dia no final do expediente. E a verdade é que nem conseguimos mais trabalhar. Sabe de que jeito se concentrar no trabalho, no serviço? Não tinha como. A gente ficou se olhando o tempo todo. Achamos melhor não sairmos juntos da firma e nos encontrarmos lá adiante, na entrada de um shopping. Como já era de se esperar, ao menos no começo ficou aquele constrangimento no ar. Mas tudo mudou depois que trocamos um abraço. E depois do abraço, antes mesmo de conversarmos sobre aquilo que sentimos, acabamos nos entregando ao nosso primeiro beijo. Eu não sonhava com outra coisa naqueles últimos tempos. E foi simplesmente o beijo mais apaixonante de toda a minha vida. Um verdadeiro sonho. Subi aos céus e voltei. Para resumir, mesmo ela sendo uma mulher casada, começamos um relacionamento. Só que, naturalmente, tudo às escondidas. Ninguém sabia. Nem mesmo as pessoas mais próximas, colegas de trabalho, então nem pensar. Meu Deus, como era bom chegar àquela empresa todo dia, de manhãzinha, encontrá-la ali na sala. A gente ficava namorando à distância, só pelos olhos. Sabe aquela atmosfera mágica que somente os apaixonados conseguem sentir? E de tempos em tempos, aquelas piscadinhas demoradas, indicando que queríamos mais do que simplesmente nos olharmos. Um abraço, um beijo, quem sabe mais. Até que, durante uma conversa, um dia, ela me prometeu que daria um jeito na vida. Porque nessas alturas eu já estava tão ansioso. Eu tinha tanto ciúme do marido dela, embora nem conhecesse o cara. Ela mesma me falou: Alex, não dá para continuar assim. Eu não estou conseguindo mais disfarçar o que eu estou sentindo por você. Olha, você não faz ideia de como eu me sinto quando eu preciso fugir dos abraços do Marcos em casa. É ruim demais. Eu vou falar com ele. Eu vou pedir separação. Era tudo o que eu mais queria que ela fizesse. Que saísse daquela casa. Que se separasse daquele marido para podermos ficar juntos de vez, vivermos o nosso amor. Naquelas alturas, já ia para o 5º mês o nosso relacionamento. A gente se amando daquele jeito escondido, clandestino. Só que antes dela conversar com o marido, dar um jeito na vida como ela mesma vivia falando, aconteceu uma coisa que acabou, por assim dizer, mudando tudo. Ninguém esperava, claro que ninguém esperava. Ela não esperava e muito menos eu. Levei um choque quando ela falou. Repito, quase 5 meses de relacionamento. Eu notei naquele dia, logo que cheguei de manhã, que ele estava esquisito, estava muito sério. Os olhos vermelhos, parecendo que tinha chorado. A gente tinha o costume de ficar trocando olhares, só que naquele dia ela não olhou na minha direção. Ou se olhou, quem não estava olhando para ela era eu. Senti um clima assim meio estranho, um certo peso no ar. Até que no intervalo do almoço, a gente foi conversar. Na verdade, ela começou a chorar e mais chorava do que falava. Quando abria a boca para dizer uma palavra, o soluço vinha e ela não conseguia se expressar, até que finalmente jogou a bomba. Alex, não sei como foi acontecer, mas eu engravidei. Engravidou?
Mas você não... Ela confirmou. Disse que tinha feito exame, inclusive. Sabe, na hora, eu pensei tanta coisa, inclusive que o filho pudesse ser meu. Por que não? Só que antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela falou: eu já contei pro Marcos, Alex. Contou? Mas contou o quê? De nós? Que a gente tá junto? Não. Claro que não. Contei que eu tô grávida. Ele já avisou a família toda. Meu Deus, e agora? Como que vai ser? Como vai ser? Pelo jeito você não entendeu ainda, né? A gente não vai poder mais continuar se vendo. A gente vai ter de se separar. Mas por que, Ellen? Como por quê? Eu tô grávida, isso muda tudo. Passei a noite toda em claro, chorando. Mas não encontrei outra saída. A gente não vai mais poder se ver. Ficamos por aqui. Não, isso não. Isso não. Para aí, também tem o seguinte. Esse filho, quem falou que esse filho é do teu marido, ele pode ser meu. Não é. Eu sei que não é. Mas como que você pode saber, Ellen? Não é assim, eu acho. Ela falou aquilo. Balançou a cabeça assim, pegou a bolsa, levantou da cadeira e saiu. Eu até tentei ir atrás, mas ela pediu que eu a deixasse sozinha, pelo amor de Deus. Foi o pior momento da minha vida. Ainda tentei reverter aquela situação, mas pelo fato de estar esperando um filho que para ela só podia ser do marido, achou melhor botar um fim na nossa história. Eu acho que nunca tinha ficado tão mal, tão acabado, do jeito que fiquei. Nunca. Até porque nunca havia estado tão apaixonado. Foi um baque, uma rasteira, da qual eu achei que não fosse conseguir me levantar. O pior de tudo foi que tempos depois, ela acabou pedindo a conta da empresa. Porque, segundo ela, estava difícil trabalhar ali, naquela sala, comigo do lado. Para mim, também não estava sendo fácil. E foi assim que eu a perdi. Porque ela pediu a conta e a gente simplesmente parou de se ver. Até pensei que ficaria mais fácil depois que ela se fosse, mas parece que ficou ainda mais dolorido. Ah, meu Deus, como eu sentia falta dessa mulher. A saudade me rebentava por dentro. Fazia sangrar meu coração. Eu senti uma dor assim no peito, mas não é dor psicológica, imagina. Não, dor mesmo, física. Só que a mim não restava outra alternativa, a não ser seguir em frente, sem ela. Foi o que eu pelo menos tentei fazer. Também não fiquei ali naquela empresa durante muito tempo. Acho que apenas mais 7, 8 meses depois que a Ellen pediu a conta. Eu olhava o seu perfil de vez em quando e notava que ela também olhava o meu. Só que nunca respondeu nenhuma mensagem que eu mandei. E olha que eu mandei um monte. Era uma mensagem atrás da outra, principalmente no começo, porque eu não consegui me conformar. Lembro que já fazia 1 ano e 3 meses que não tínhamos nem... Confesso que ainda não a tinha esquecido. Esquecê-la de que jeito? Se eu continuava apaixonado, ainda pensava nela, sentia demais a sua falta, tanto que desde que ela terminou tudo comigo, nunca mais fiquei com mulher nenhuma. Eu não sentia vontade. Por mais que achasse uma menina bonita, atraente, no fim, eu não conseguia me interessar. Pelo fato de que não era ela. Só que era um caso perdido. Numa hora daquelas, ela devia estar lá feliz ao lado do marido e do filho, ou da filha. Sei lá. Nem devia mais lembrar que eu existia.
Até que ao cabo daquele 1 ano e 3 meses, eu quase tive um troço. Quase me deu um ataque, porque sabe quando você não espera? E é claro que eu não esperava. Mas de repente, chegou uma mensagem. E a mensagem era dela. Eu comecei a tremer. Eu fiquei num estado. Repito, não sei como não me deu um ataque. Meu coração quase saltou pela boca. Na mensagem estava escrito: Oi, Alex, como você está? Com muita raiva de mim ainda? Resumindo, ela queria me encontrar. Precisava conversar comigo. Até pedi que ela adiantasse o assunto. Até porque fiquei curioso, né? Mas ela falou que era algo muito delicado, que tinha de ser pessoalmente mesmo. Imagine como eu me senti só de saber que a viria de novo na minha frente. A gente se encontrou naquele mesmo dia. E o detalhe, ela acabou levando o bebê junto. Olha, foi um reencontro tão emocionante. Eu mal conseguia falar. Ela também, nervosa, agitada. Entre uma coisa e outra, me contou que seu casamento tinha se acabado. Ela tinha voltado a morar na casa da mãe. Fiquei sem entender. Mas como assim teu casamento acabou? O que houve? Já faz quase 1 mês que eu tô criando coragem para te procurar, para te contar o que houve. O Marcos, ele acabou lendo as mensagens que você me mandou. Em vez de apagar, eu deixava tudo lá, ficava lendo, relendo, sabe, para matar a saudade. E um dia ele viu e leu. Leu? Foi por isso que ele te abandonou? Não exatamente. Depois que soube que a gente, enfim, ele ficou desconfiado. Aí resolveu fazer um teste de paternidade. Tá, e daí? O que houve? Eu fiz e ele acabou descobrindo que o filho não era dele. O filho não era... Mas então... Você não sabe tudo o que eu passei, Alex. As coisas que eu tive de ouvir, de aguentar, de todo mundo, porque todo mundo me condenou. Porque ele contou para toda a família, né? E família dele, então... Eu devo ter ficado pálido. Senti meu rosto gelado. Eu queria falar, mas não conseguia. Ellen, pelo amor de Deus, você quer me matar do coração? O que você está querendo dizer? Se esse menino não é dele, então... Sim, Alex. O filho é seu. Nosso. Olha, eu fui tomado por uma mistura de sentimentos tão grande dentro de mim que eu não sei nem mesmo como descrever. Eu não sabia se ria ou se chorava, se saía pulando, gritando no meio da rua, se abraçava, se pegava meu filho nos braços, porque era meu filho. Eu olhava para ele e não acreditava. Depois, vendo a minha perturbação, ela ainda falou: me desculpa se eu te magoei, mas é que na época eu não podia fazer outra coisa. Eu sofri também, até porque te amava. Aliás, eu nem perguntei. Você está sozinho? Arranjou outra pessoa? Jamais refeito daquele choque inicial, mas ainda sem fôlego, eu falei: é claro que eu estou sozinho, Ellen. Eu nunca mais fiquei com ninguém depois que a gente se afastou. Como que eu iria ficar com outra mulher se eu te amo? Se eu só consigo pensar em você? Entre lágrimas, ela sorriu. Aí deu aquelas 2 piscadinhas assim demoradas e perguntou se eu
queria segurar o meu filho. Não precisou nem falar duas vezes. Foi a maior emoção de toda a minha vida. Segurar o meu filho no colo. Meu Deus, um filho que eu nem sabia que tinha. Mas que mudou a minha vida por completo. Mudou tanto de um jeito que eu nem sei explicar. Claro que acabamos reatando. Retomando o nosso relacionamento de onde paramos. Desta vez, no entanto, às claras. Desta vez, sem mentiras e sem enganos. Até porque, agora não havia dúvida, o filho era meu. Aquele bebê era nosso. Eu achava que estava tudo perdido. E achava mesmo. Já estava, como se costuma dizer, na lona, desiludido, acabado, infeliz, sem perspectiva nenhuma, sem sonhos. Quando aí do nada fui abençoado com o maior presente do mundo. Terá coisa melhor, meu Deus, recuperar o amor da pessoa que eu sempre amei, da mulher por quem sou apaixonado desde que a conheci, praticamente. E ainda descobri que sou pai de um filho lindo, maravilhoso, que eu nem sabia que era meu. Um filho que lá no começo, quando ela me deu a notícia da gravidez, eu até pensei que pudesse ser meu. Até sonhei que isso pudesse ser possível. Mas que depois desacreditei quando ela me colocou para escanteio. Hoje, eu me sinto completo. O homem feliz que eu sempre sonhei que seria. Aliás, juro, tem horas que eu chego a pensar que a vida me deu mais do que eu mereço. Só tenho a agradecer. A Deus, aos céus, ao destino, se bem que talvez seja uma paga por todo o sofrimento que eu passei, porque não foi pouco. Não foi pouco. Sofri muito. Longe dela. E sofreria ainda mais se soubesse que o filho era meu. Mas o importante é que tudo passou. Imagine, ganhei minha princesinha de volta e de quebra, o filho amado de presente. Quero dizer para vocês dois, embora vocês saibam, até porque eu falo 1000 vezes por dia, vocês são o meu tesouro. Vocês dois são a minha felicidade. Vocês são a maior dádiva que um homem nesse mundo poderia receber. Vocês são o presente de Deus, do destino. A ponto de eu às vezes pensar, será que eu preciso de alguma coisa mais nessa vida, Senhor? Não preciso, porque tenho a felicidade aqui com a minha mulher, minha esposa querida e meu filho amado. Só quero continuar assim. Nesse castelo de sonhos em que hoje vivemos. Tudo lá fora pode mudar. Mas escreva. Coloque aí no teu coração, na tua mente. Minha querida, minha amada, tu que me destes o melhor presente do mundo. Sabe o dia que eu vou te esquecer, deixar de te amar? Nunca, jamais. Essa é uma coisa que nunca vai acontecer. Eu vou te amar para sempre. Eu vou te amar pela eternidade afora. E na próxima quinta-feira, 12 de maio, 15 horas, não perca. Tentei me explicar de todas as formas, escrevi um monte, pedi desculpa. Também perguntei por que ela nunca mais tinha aparecido naquele bar, já que ela sabia onde poderia me encontrar. E depois fiquei esperando pela sua resposta. Só que, infelizmente, ela não mandou uma linha. Como também não me adicionou como eu tinha pedido. Meu Deus, será que estava tão zangada assim comigo? Só podia. Até que 2 semanas depois, eu fazendo a minha apresentação de sempre, eis que a vi entrando pela porta. Acho que até saí do tom naquela hora. Ela ficou assim parada, perto do balcão, sorriu,
acenou assim, de longe. Logo um garçom se aproximou. Olha, eu acho que nunca senti meu coração bater tão forte. Falei para mim mesma em pensamento: dessa vez não vou deixar essa mulher escapar. Custe o que custar, esta mulher vai ser minha. Sou músico profissional, eu toco na noite. Já faz mais de 15 anos que essa é a minha principal ocupação. E naqueles últimos tempos, lembro que eu estava tocando num barzinho ali no Água Verde. Apesar de tocar de tudo, meu estilo favorito sempre foi voz e violão. Lembro que naquela noite em especial, o bar estava cheio. O movimento estava bom e a cada vez mais ia chegando mais gente. Eu estava ali tocando, cantando distraidamente, embora prestando atenção nas pessoas mais próximas a mim, até porque, para um músico que canta ao vivo, isso é fundamental, né? Ver a reação das pessoas. Algumas, inclusive, cantarolando junto, outras conversando. Foi quando bati os olhos em algumas mulheres, numa mesa assim, mais do fundo. E olha, eu tive até um sobressalto, porque ou eu muito me enganava, ou eu conhecia uma daquelas mulheres. E dali a alguns segundos, eu percebi que não havia engano, não. Era ela mesma, a Inês, minha professora dos tempos de faculdade. Senti aquele friozinho na barriga. Até porque ela também estava olhando diretamente para mim. E cantando junto. O detalhe é que ela não foi apenas minha professora. Rolou alguma coisa mais entre nós dois. Num passado já bastante distante. Quando entrei para a faculdade, quando tive aulas com ela, desde o primeiro dia, deu para sentir que ela era uma mulher incrível, diferente. Uma professora diferenciada, fora da curva, como a gente fala. E não foi apenas eu que tive aquela impressão, não, mas a turma toda. Não tinha um que não a adorasse. Incrível. Por conta do seu jeito de ser, do seu modo de dar as lições e do seu charme também. Inteligente, sensível, educada, amiga dos alunos e também uma mulher muito bonita. Para se ter uma ideia, ela até frequentava os barzinhos ali em volta da faculdade com a gente, no intervalo das aulas. Era uma pessoa que, sabe, se misturava. Não ficava incomodada com os comentários que faziam dela. Ela não bebia no intervalo das aulas, mas gostava de conversar, de se misturar. E participava também dos encontros, dos churrascos. Aliás, logo na primeira semana de aula, lembro que ela falou: olha, quando vocês fizerem algum encontro, alguma festa, algum churrasco, não esqueçam de me chamar também, viu? Foi num churrasco, inclusive, que a gente acabou se tornando mais próximos, digamos assim. Nessa época, eu já era músico, só que ainda não tocava na noite. Levei o violão no churrasco e, de certo modo, acabei me tornando o centro das atenções. Todos se reuniram ali em volta para me ouvirem tocar violão e cantar junto. Foi uma festa bacana, bonita. A Inês pediu uma música atrás da outra, e eu, como tinha um repertório assim muito bom, cantava. Sabe, ela nem parecia a nossa professora, mas uma aluna, uma amiga como outra qualquer. E a gente conversava sempre também nos intervalos das aulas, principalmente se nos encontrássemos em algum daqueles barzinhos ali em volta da faculdade. Só que, repito, ela não ia para o barzinho para beber. Era mais para ter aquele contato, assim, mais próximo, fazer aquele social. Ela gostava de se misturar. Só que não foi só isso o que nos aproximou. No final do semestre, lembro que a turma organizou
outra festa, dessa vez numa chácara, e ela naturalmente também participou. E nesse dia, a gente acabou ficando. Quer dizer, não vamos exagerar, né? Trocamos alguns beijos, não mais do que isso. Na época, ela era solteira, não tinha filhos, morava sozinha, e a gente acabou ficando junto. Não perca, é na próxima quinta-feira, 12 de maio, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Cristiano e Inês em mais uma edição de A Força do Amor.